Olá, querido, minha querida que me assiste. Quero deixar uma palavra dos céus ao seu coração. E quero começar essa palavra com o versículo 7 do capítulo 16 de Marcos, que diz assim: E o anjo apareceu às mulheres e disse: Ide dizei aos discípulos e a Pedro. Deus tinha uma palavra, uma mensagem, tanto para todos os discípulos como a Pedro. Você que me assiste talvez está passando por uma tribulação muito grande, um problema, enfrentando uma luta, e chega a pensar, parece que Deus não me lembra de mim mais. Parece que Deus se esqueceu de mim. Parece que Deus lembra de toda a multidão, lembra de todos aqueles que estão na igreja, mas parece que Deus se esqueceu de mim. Deus nunca se esqueceu de você. Deus sempre tem uma palavra às multidões. Jesus proferiu o chamado sermão das bem-aventuranças em um monte, e ali tinha uma multidão assistindo ele. O único milagre relatado nos 4 evangelhos, chamado de sinóptico, é o milagre da multiplicação dos pães. Sempre ali era uma multidão acompanhando ele. O milagre teve multidões o acompanhando. Jesus foi para as regiões da parte de Tiro e Sidom, um território fora de Israel. Logo tinha uma multidão seguindo ele. Jesus subia para a aldeia de Naim, uma multidão seguia ele. Porém, Jesus, no meio dessas multidões, ele parava e dedicava tempo a uma única pessoa. Jesus pediu para Zaqueu descer e foi para sua casa. Jesus, no capítulo 3 de João, nós vemos uma sequência nos 3 próximos capítulos de Jesus dando uma palavra a uma única pessoa. Jesus recebe no capítulo 3 Nicodemos, que era um membro do Sinédrio, como a mais alta corte da lei da época, como se fosse um senador, como se fosse um ministro do STF e um senador ao mesmo tempo. Jesus recebe Nicodemos ali e tem uma palavra ao seu coração, inclusive deixa ali a mensagem no capítulo 3, o tema central da Bíblia, que é dizendo porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No capítulo 4, na sequência, nós vemos Jesus mudando a rota no GPS celestial dele, e ele vai a uma cidade chamada Sicar. Ali tinha um poço, fora da cidade tinha um poço, e Jesus, na região de Samaria, e Jesus vai levar uma palavra específica com uma mulher, que era uma mulher pecadora, uma mulher rejeitada, uma mulher que vivia em prática de adultério. Porém, Jesus tinha e teve ali um tempo específico para aquela mulher. Jesus, no capítulo 5, Jesus vê um outro moribundo que há 39 anos sofria de uma paralisia. Ele era um paraplégico, ele não podia andar, ele sofria com aquela enfermidade, estava à beira de um poço onde comumente um anjo movimentava aquelas águas, chamado tanque de Betesda, e quem descesse primeiro ali era curado. Mas aquele moço, havia muitos anos, ele não conseguia, porque não tinha ninguém por ele. Ali nós vemos a figura de um figurão, de um homem da lei, vemos a figura de uma mulher moribunda, uma mulher que vivia à margem da lei, vivia à margem da sociedade, em prática de adultério, era malquista, mal recebida. E depois nós vemos ali um paraplégico, uma pessoa deficiente, uma pessoa que precisava de uns cuidados especiais, porém ele não tinha aqueles cuidados. Mas Jesus para conversar com aquelas pessoas. Jesus tem uma palavra aos discípulos, como o anjo disse àquelas mulheres, mas ele tinha uma palavra específica para Pedro. Jesus tem uma palavra para o João, mas ele tem uma palavra para Maria. Jesus tem uma palavra para mim, Davidson, mas ele tem uma palavra específica para você. Talvez você nesse dia de hoje está pensando, parece que não dá certo, parece que não vai acontecer, eu não vou conseguir. Meu querido, você está vivo. De milhões de espermatozoides que fecundou o óvulo da sua mãe, você foi o único que venceu. Você nasceu, você venceu a mortalidade infantil, você venceu várias doenças da sua época que hoje a tecnologia, a ciência consegue vencer, mas naquela época não tinha possibilidade. Jesus te deu a vitória, Jesus te trouxe até aqui. Ele tem uma palavra específica para você, ele tem uma palavra específica para o seu coração. Vai dar tudo certo, acredite, confie na minha palavra. João 1:11 diz assim: e ele veio para os seus, quer dizer, para todos, mas a maioria não quis receber, mas a todos os quanto receberam, quer dizer, cada indivíduo que recebeu Jesus, que aceitou ele como Salvador, que acreditou na sua palavra, Jesus mudou a rota, Jesus mudou a história dessas pessoas. Jesus quer mudar a sua história hoje, e a partir dessa palavra, creia somente que Deus tem vitória poderosa na sua vida. Deus te abençoe, em nome de Jesus.